Olá, eu sou Karen Albuquerque, professora de língua portuguesa, e vamos dar início às nossas aulas, nossas videoaulas, começando com a introdução à literatura. Nesses vídeos vocês vão poder acessar a aula a qualquer tempo, a qualquer momento, qualquer hora do dia, para tirar dúvidas, inclusive fazer algumas atividades que eu vou deixar disponíveis na descrição desse vídeo, através de um formulário do Google Forms. Sejam bem-vindos. Eu vou começar a projetar a nossa aula de hoje. Eu acho que já está chegando para vocês verem, não é? Então, o tema da aula de hoje é Introdução à Literatura. Vamos cortar isso, hein? O tema da aula de hoje é Introdução à Literatura. Tá ok? E aí, deixa eu abrir aqui para eu ver direitinho onde é que eu tô, para eu conseguir chegar. Opa, chegamos. Vamos lá, galera. Então, eu sei que tem muita gente que está super ansioso, né? A gente está diante de uma pandemia ainda, a gente está com muitos questionamentos em relação à capacidade que a gente tem de enfrentar provas que estão para chegar, seja do SSA, seja do Enem, seja de qualquer universidade particular que você esteja pleiteando uma vaga. Mas a única forma da gente se acalmar nesse sentido é a gente adquirir conteúdo, é organizar aqui nesse HD as informações necessárias para você fazer essa prova. Enquanto você não sentar, se organizar, focar na aquisição desses conhecimentos, não é? De maneira organizada, não é? Tendo uma sequência de conteúdos, de acordo com o que os editais solicitam, você ainda vai ficar um pouquinho assustado, né? A gente ainda fica um pouco assustado. Gente, eu conheço essa realidade de estudante, tá certo? Conheço como estudante e como professora que também acompanho estudantes há mais de 20 anos. Então, o Enem, ele vai acontecer no mês de novembro, no final do mês de novembro, porém, nós temos algum tempo ainda para a gente retomar o tempo perdido, tá certo? Eu sei que isso parece uma frase clichê, que você às vezes fica pensando, não vai acontecer. Depende. Se você fez a inscrição, beleza. Se não fez, aproveita essa aula para no ano que vem você assistir e dar continuidade a seus estudos, tá joia? O importante é não desanimar, o importante é continuar estudando, o importante é continuar tendo sonhos e tentar alcançar esses sonhos. São possíveis. Introdução à literatura, pessoal. Vamos lá, para quem está chegando agora aí, que não está entendendo muito bem o que está acontecendo, a gente está começando a nossa aula aqui de introdução à literatura, e nessa aula vamos falar sobre recursos linguísticos e gêneros literários, tá certo? Essa aula, ela vai ser disponibilizada no canal Hora Aula, e vocês vão ter a companhia de outras disciplinas também, não só o português, tá joia? Vamos lá, vamos começar. Introdução à literatura. Espero que todos consigam ler, tá certo? Todos consigam ler o texto. E, sim, antes que eu esqueça, dá aquele like, né? Dá aquela curtida, dá aquela compartilhada, comenta alguma coisa lá na descrição do vídeo, tá joia? Participa desse processo, ok? Origem da literatura. Gente, a literatura, ela iniciou na Antiguidade Clássica. Nós temos Aristóteles como uma pessoa que viveu antes de Cristo, né? Ele foi um dos precursores da literatura e também dividiu a literatura, também fez, assim, dividiu em segmentos, poesia, não é? Os textos épicos, os textos dramáticos, que são o texto para teatro, como tragédias e comédias, e a gente vai trabalhar direitinho o que é cada um, tá joia? Vamos lá. A literatura grega antiga tem início na criação da escrita, por volta do século V, não é?
5, 6, 7, 8. Gente, eu me enrolo toda com esse negócio. Sou de letras, não é de números, tá? Então, século 8 antes de Cristo. Antes de Cristo. Estamos em 2021, ok? Então, vai pensando quanto tempo tem esse negócio aí. Divide-se em 3 períodos: o arcaico, até o fim do século 6 antes de Cristo, clássico, entre 5 e 4 antes de Cristo, e helenístico, a partir do século 3 antes de Cristo. Percebam que tudo que é antes de Cristo conta ao contrário. Quanto de Cristo para trás, vai contando como se fosse decrescente, tá certo? Então, vocês percebam que a gente vai se deparar com essas informações durante essa aula e em outras aulas também, tá ok? Vamos lá. O primeiro período retrata uma época em que os gregos já elaboravam poemas para serem cantados e recitados. Os temas abordados eram principalmente os mitos baseados em uma fusão da memória histórica com o folclore e religião. Veja, os mitos, a mitologia grega, uma mitologia que existia em várias civilizações, elas tinham como pressuposto a proposta de trazer ensinamentos e trabalhar os comportamentos da sociedade, tá certo? Tentar, assim, normatizar, de certa forma, o comportamento da sociedade. Assim, olha, não se comporta assim não, porque aconteceu assim, assado com tal deus grego, veja só o que aconteceu com ele, então evite determinada situação. Então, era uma espécie de passar regras sociais, tá certo? Tinha essa prerrogativa também. Mas, vamos à literatura, né? Com a evolução das manifestações literárias, surgem os épicos atribuídos a Homero, Ilíada e Odisseia, e que narravam históricas mitológicas, respectivamente, sobre a Guerra de Troia e a viagem e do retorno do herói Ulisses, em grego chamado Odisseu, né? A literatura e recursos linguísticos. Qual é a finalidade da literatura? Se essa galera da Grécia criou esse negócio de literatura para quê? Então, vamos lá. Ela tem uma finalidade estética, não é? Ela tem uma finalidade de esboçar um contexto social, não é? Veja, na Grécia Antiga existiam escravos, e escravos muitas vezes não pela questão da cor da pele, como muita gente acha que o nome escravo está associado a pessoas de etnia X ou Y. Nessa época da Grécia Antiga, existiam homens livres, pessoas que pertenciam a uma classe social mais abastada, e as pessoas que eram escravas. Às vezes as pessoas se tornavam escravos por dívidas, não é? Então, qualquer pessoa poderia passar por esse processo. E aí, nessa sociedade, tinha um grupo que tinha acesso ao letramento, que sabia ler, sabia escrever, não é? E tinha um outro grupo que não tinha acesso a nada disso. Porém, a arte grega, não é? A literatura na antiguidade, ela tinha, e até hoje a literatura tem uma finalidade estética, ela tem uma finalidade de polissemia, ou seja, tem vários sentidos associados às palavras. As palavras na literatura, elas assumem um significado de conotação. Então, a conotação, ela dá a cada palavra, a cada expressão, a cada poesia, uma diversidade imensa de interpretações, tá certo? Cada pessoa que lê pode entender de uma forma, porque ela vai entender a partir do seu lugar de fala, do seu ponto de partida, ok? Versos ou parágrafos. A gente tem na literatura tanto a expressão em verso quanto em prosa. Quando a gente fala em verso, a gente está falando em poesias, em músicas, em epopeias, que são textos épicos. Eles são escritos em versos. Versos pressupõe que a gente vai ter rimas, que a gente vai ter sonoridade, que a gente vai ter um mix de figuras de linguagem que podem ser usadas para dar umas novas sensações que a gente pode ter lendo determinados textos. Os parágrafos, diante da antiguidade clássica, eles se referem aos textos dramáticos, não é? As comédias e as tragédias, que eram textos inicialmente escritos para teatro, não é? O texto de teatro, ele não é como um conto, uma novela, um romance. Ele tem uma parte escrita em prosa, porém,
ele tem uma estrutura um pouco diferente, porque ele apresenta a peça é dividida em atos, os personagens têm as suas atribuições de como entrar na cena, como sair da cena, e as falas, os diálogos dos personagens, né? Ou seja, o texto teatral, ele também faz alusão a que comportamento cada artista deve ter com o seu personagem, para orientar, facilitar a vida desse artista também. Ok? Inclusive, algumas obras, elas chegaram até nós a partir do gênero narrativo, não é? A gente muitas vezes encontra muitas obras, só teve acesso aos textos de Shakespeare, por exemplo, através do gênero narrativo, mas eles não foram escritos originalmente nessa modalidade. A maioria foi escrito para teatro. Os textos de Shakespeare foram escritos em forma de peças teatrais e foram adaptadas com o tempo para que houvesse uma disseminação para a população ter acesso a essas obras. Até porque o texto teatral exige especificidade para você ler. Não é que seja difícil, é que é mais uma modalidade que você precisa de aprender para conseguir entender a magia daquela história que está por trás. Ok? Diálogos, né? É comum acontecer diálogos, inclusive em poesias acontece também. Músicas, né? Que são odes também. Figura de linguagem total, muitas figuras de linguagem, elas são associadas justamente para dar mais brilho, mais opulência, mais rebuscamento das palavras. Ela mexe com a semântica, mexe com os sentidos, né? A figura de linguagem, ela traz uma outra roupagem ao texto. O sentido conotativo, que eu já falei, que é o sentido que, a grosso modo, se diz assim, é o sentido figurado, mas uma expressão pode ter vários significados, porque se permite, através da conotação, ter vários significados. Pacto ficcional, ou seja, é importante entender que o autor nem sempre é o narrador, não é? É até uma forma de quem pretende se aventurar na escrita, quem pretende ser escritor de poesia, de contos, de novelas, de romances, de epopeias, né? Textos épicos, enfim, gente, né? Você precisa entender o seguinte: você tem uma licença poética, você não necessariamente precisa ser confundido com o personagem ou com o narrador da história, ok? Sinta-se à vontade, livre, porque para as pessoas que leem, elas sabem que nem sempre a pessoa que escreve ela tem uma identidade muito próxima daquele personagem, daquela história que ele está escrevendo, que ele está desenvolvendo, ok? Épico, lírico e dramático. Aristóteles, gente, 384 a.C., 322 a.C., então, assim, 300 anos antes de Cristo, né? Muitas águas rolaram e nós estamos diante de duas imagens, uma imagem feita a partir de uma escultura de Aristóteles e uma imagem feita assim digitalmente, tentando trazer os traços humanizados através da estátua. E a imagem de Aristóteles e o Renascimento, eles estão aí porque é importante frisar que o conceito de literatura foi na mão de Aristóteles, e com o passar dos anos, né, no finalzinho da Idade Média, né, passou Aristóteles, o ano zero, né, que é Cristo, né, antes de Cristo, depois de Cristo, e a gente começa a contar novamente no nosso calendário romano, né, começa a contar 2021, né, por volta dos anos 1400, 1300, 1400, a gente vai encontrar o Renascimento, um momento histórico que ele vai mexer com toda a estrutura da sociedade. E a arte, ela está totalmente inserida em qualquer mudança social. Ela é a primeira que grita, tá certo? É a primeira que expõe a insatisfação da sociedade, seja através da insatisfação dos artistas, ou daqueles que mantêm os artistas, ou daquilo que está e que ninguém consegue esconder. Então, a arte, ela reflete muito é um recorte do seu tempo,
não é? Nós encontramos no Renascimento mudanças, ampliações, uma diversidade de produções literárias que ganharam corpo, ganharam espaço, surgiram, não é? Enfim, a gente vai adiante e vai perceber o quanto a literatura, ela explode nesse processo, né? A partir do final da Idade Média em diante, a literatura, ela ganha corpo e ganha visibilidade. Eu preciso frisar isso porque durante a Idade Média, não é, houve um processo de invisibilização. Tivemos a Idade Média é chamada de Idade das Trevas por alguns escritores, mas é por causa da dificuldade de se desenvolver trabalhos científicos. Desenvolver a ciência nesse período foi muito difícil. Eu estou falando de ciência, você fica pensando assim, mas não tinha tecnologia nessa época. Veja, o Aristóteles era uma pessoa extremamente inteligente, então, na época de Aristóteles já se viajava, os navios, os barcos, né, que não tinha navio na época, os barcos, eles se orientavam pelas estrelas, então, existia um conhecimento de astronomia, por exemplo, para orientar essas questões de plantações. A gente tem exemplo disso, a questão do rio Nilo também, no Egito, que tinha havia um conhecimento que da sociedade do local que acompanhava as cheias e o período de secas do rio também, que tinha um movimento ambiental, né? Tem todo um contexto ambiental que promove as cheias e as secas do rio Nilo, por exemplo. Então, existia ciência, assim, nessa época, só que não da forma como a gente conhece a ciência. E aí, no período da Idade Média, houve uma quebra desse processo, dificuldade de se desenvolver qualquer tipo daquilo que fosse contrário à Igreja Católica, que na época tinha uma postura diferente, não é? Assim, de não aceitar, de não permitir. Então, tinha um controle social muito forte e promoveu, assim, situações muito complicadas. A exemplo disso, Giordano Bruno. Quem puder pesquisar a história de Giordano Bruno, né? Quem quiser pesquisar a história da Inquisição. Então, várias pessoas que procuravam saídas no experimento científico, muitos foram, assim, mortos pela Inquisição, que era simplesmente você bater de frente com a Igreja Católica, que era o que acontecia na Idade Média, e por isso a gente não tem produções, né? Não tem grandes produções. E o que existia ficou meio que sob o domínio desse contexto religioso, que, de certa forma, não valorizava a disseminação desse conhecimento em prol de uma sociedade melhor, ok? Passou-se a Idade Média, a coisa melhorou, a literatura também teve seu pontapé, e a gente vai para gênero épico. Originalmente, o gênero épico correspondia a um longo poema narrativo, a epopeia, e que eram contados fatos protagonizados, assim, feitos heróicos, tá certo? Por exemplo, os autores da epopeia, dos textos épicos, eles estavam promovendo um grande desbravador, né? Promovendo também uma identidade social, tá certo? Estavam também defendendo a identidade social nesse contexto. Uma característica da epopeia greco-romana era a presença de ações no plano mitológico, deuses, e o plano humano, ou seja, havia uma mistura desse universo de deuses, semideuses e humanos. Então, também tinham mensagens que eram passadas para a sociedade nesse contexto. Entre as epopeias mais conhecidas desse período são Ilíada e Odisseia, atribuídas ao poeta grego Homero, e a Eneida, de Virgílio. Especialmente nessa última, serviu de modelo para o poeta português Camões, escreveu o conhecido Os Lusíadas, que a gente vai falar um pouquinho mais sobre eles. Então, a gente começa com Ilíada. Ilíada, obra atribuída a Homero, conta a história da Guerra de Troia, que teve como figuras importantes os apaixonados Paris e Helena e o guerreiro Aquiles. Ilíada é um texto de literatura universal que narra a famosíssima Guerra de Troia.
tá certo? A Ilion significava Troia. Então, a Ilíada é um poema épico que narra determinados eventos ocorridos com o herói Aquiles e em torno dele durante a Guerra de Troia. Basicamente, o tema central da história é a ira desordenada de Aquiles e as consequências de sua cólera. Então, assim, quem tiver a fim de ver um vídeo, você encontra Helena de Troia, já tem, eu acho que um filme que deve ter no máximo 10 anos. É bem interessante porque o Aquiles ele é tomado pelo ódio, né? Pela insatisfação, pela frustração. Então, fica muito evidente o quanto o Aquiles não conseguia trabalhar com as emoções dele, e essa falta de controle das emoções fazia com que ele tomasse atitudes exacerbadas e que promoveram o próprio destino dele, prejudicaram o destino dele e de quem estava ao redor. Ok? Eu acho que é muito interessante na Ilíada chamar atenção para isso, chamar atenção para a necessidade das pessoas terem um controle emocional, trabalhar as suas emoções, se autoconhecer melhor, não é? E saber enfrentar situações difíceis, não é? Saber enfrentar situações difíceis, porque o Aquiles não aceitou uma separação, tá certo? Paris e Helena tinham um relacionamento afetivo, apaixonados, e o Aquiles não aceitava perder Helena, então ele entrou em conflito e perdeu muita gente nisso, né? Morreu muita gente e até ele mesmo não saiu vitorioso dessa história, ok? Fica a dica, hein? Bola pra frente, Aquiles. Gênero épico, vamos lá, Odisseia. Odisseia do poeta grego Homero é uma segunda obra mais antiga da literatura ocidental. Também uma das mais importantes. Narra em 24 cantos, quando a gente fala em 24 cantos, assim, são 24 pequenos textos com vários versos, tá certo? Não são 24 versos, são são 24 blocos de versos, para a gente ver se a gente entende melhor. A viagem fantástica de Ulisses, desde Troia até a ilha de Ítaca, depois do fim da Guerra de Troia. Então, assim, é um segundo olhar sobre a história de Troia, ok? Essa palavra vem de Odisseu, que é Ulisses em grego. Odisseia é um poema épico escrito pelo poeta grego da Antiguidade, Homero. O poema criado provavelmente entre os séculos, cadê minha gente? 10, não, 9 e 5, 6, 7, 9 e 7, entre 9 e 7 antes de Cristo. Ou seja, a gente sabe que antes de Cristo conta de 1 e vai subindo a numeração, né? Eu já falei sobre isso aqui. Então, narra as aventuras de herói Ulisses durante 10 anos após a Guerra de Troia. Seu regresso aí, devido aos obstáculos imprevistos e à longa duração da jornada de Ulisses, a palavra Odisseia tornou-se o sinônimo da narrativa que relata uma série de acontecimentos extraordinários. Então, assim, quando alguém diz assim, eu estou vivendo a Odisseia, porque é uma coisa que é interminável, que não acaba nunca, que é longa, que é massiva, massacrante. Então, foi a história de Ulisses nessa Odisseia, que na realidade significa Odisseu, que é o nome dele, mas uma trajetória de 10 anos contada nesses 24 cantos. Ok? Gênero épico, Eneida, ou Aenes, em latim. É um poema épico latino escrito por Virgílio. Eu botei essas capinhas dos livros, gente, porque vocês encontram esses livros na Amazon, em vários canais aí, inclusive, todos você também encontra um PDF para download free também. Todos são fáceis de a gente encontrar. Poema épico latino escrito por Virgílio no século I a.C., conta a saga de Enéas, um troiano que é salvo dos gregos em Troia. Veja, Troia era sucesso, né, gente? Pensa num lugar babado forte. Tudo acontecia em Troia, todo mundo só queria contar a história que tivesse a ver com Troia. Viaja errante pelo Mediterrâneo até chegar na Península Itálica. Seu destino era ser o ancestral de todos os romanos. Eneida
do poeta latino Virgílio, é uma das mais belas obras épicas da literatura universal. Ela foi escrita com o objetivo de enaltecer o povo latino e a sua pátria, o gênero nacional romano. Então, é como se ela construísse uma identidade nacional. A literatura, em vários momentos da história, veja, a gente está na Antiguidade Clássica, mas essa ideia de transformar um texto em um texto literário que venha a fazer com que a sociedade se compreenda, olhe para si e reafirme a sua identidade enquanto povo, quanto país, quanto nação, é uma estratégia muito comum durante vários momentos da literatura. Nós vivemos isso constantemente, né? É constante, no Brasil especialmente. Estamos sempre buscando a nossa identidade. E aí a Ilíada, ela foi uma estratégia, foi um livro que ele veio trazer justamente essa construção da identidade do povo latino de Roma, não é? Que a partir daí vai dar início aos impérios, o Império de César, né? Que a gente sabe que teve um César, mas que outras pessoas assumiam no lugar de César e colocavam o nome de César também para dar continuidade. Assim como aconteceu também com Napoleão Bonaparte, né? Que também teve outra pessoa que assumiu o lugar de Napoleão e se chamou, mesmo não sendo o nome Napoleão, assumiu também Napoleão em outro momento, já no século XVIII, né? Então, é muito importante conhecer história, é muito importante entender que literatura é como se fizesse o link entre história, geografia, português, sociologia e filosofia. A literatura, ela amarra os conhecimentos, os acontecimentos sociais, tá certo? E aí a gente percebe que a literatura, ela pode ser um caminho menos árduo para a gente adquirir conhecimento, fazer essas conexões, inclusive para o Enem, porque tanto o Enem quanto o SSL, eles necessitam não só que você saiba o conteúdo daquela disciplina, mas que você consiga, assim, fazer o elo, estabelecer um elo entre os conteúdos. Essa é a chave do sucesso, tá certo? É você conseguir conectar linguagens e códigos com ciências humanas, natureza, matemática. Fazer esse elo, estabelecer o elo. E a literatura ajuda muito, ok? Avante. Lusíadas. Então, os Lusíadas, uma obra de Luís de Camões, tá certo? 1572, eu vejo o salto que deu. A gente está falando de antes de Cristo, que a Eneida, ela foi escrita século I antes de Cristo, e Ilíada e Odisseia foi antes, mas o salto é de 1.500 anos somente. 1.500 anos depois, a gente vai ter um texto que a gente considera épico, que dentro da língua portuguesa, né, a gente já vai entrar na seara da língua portuguesa, e a gente vai conhecer o Luís de Camões, não é? E o que foi os Lusíadas, gente? A Índia era como se fosse, assim, era um lugar fantástico, ainda é, mas em termos de comércio, era o centro do mundo, gente. A Índia era o centro do mundo. Porque ela ficava, de certa forma, numa rota próxima, havia uma rota terrestre da Índia para a Europa, ok? E também havia uma conexão da Índia com países, não posso chamar países, mas com civilizações orientais, como a chinesa, a japonesa, o Tibete, enfim, os países, os otomanos, não é? Que são o pessoal da Ásia Menor. E aí o que acontece? Produtos. Gente, todo mundo em 1500, todo mundo do mundo nessa época queria ir na Índia fazer compras.
tá certo? Assim, tudo de bom no mundo vinha da Índia. Então, assim, a infinidade de produtos que eram acessíveis na Índia era imensa. Então, o que acontece? Apesar de existir uma rota terrestre para a Europa, era uma rota que era permeada por diversos assaltos e mortes. E o que acontece? A pessoa vai investir, você até vai, chega na Índia, compra, mas na volta tu não consegue chegar, né? Você talvez nem volte, né? Diante dos assaltos e da violência que a gente que na época se imprimia entre esse trânsito de mercadorias. Então, Portugal, que estava despontando nas suas navegações, teve a seguinte ideia, né? Assim, sempre quis chegar na Índia sem depender dessa passagem por terra. A gente sabe hoje que existe um canal de Suez, né? O canal de Suez foi construído no século, eu acho que início do século XX, final do século XIX, que já promoveu que uma passagem do Mediterrâneo entra no Mar Vermelho, então você sai no Oceano Índico, não é? Hoje você não tem essa necessidade tão assim absurda de fazer uma viagem tão grande, por exemplo. Nós vivenciamos ultimamente um engarrafamento nesse canal de Suez, um navio que ficou atravessado, impedindo que os outros navios passassem, e o tempo de espera era muito grande e tinha embarcações que ficavam no dilema. Sim, eu espero esse navio sair do caminho ou eu faço a volta, dou a volta no continente africano para chegar no meu destino na Europa ou em outros países. E aí, estamos num momento bem avançado. Esse percurso de contornar a África seria em torno de uma semana, 15 dias, dependendo da embarcação. Mas a história do Vasco da Gama, dos Lusíadas, é o seguinte: ele precisava chegar nas Índias através do mar, não existia o canal de Suez, e aí a única forma era fazer a navegação de cabotagem, que era navegar ao redor da África. Que viagem enorme, gente! Mas assim, muito interessante, porque a viagem dos Lusíadas não é somente uma viagem à Índia, é uma viagem que vai trabalhar com o emocional do português. O português ele estava vivendo um momento difícil de perda de território, de identidade ainda, informação, não é? Disputas territoriais. Esses países ainda não estavam, a gente chama de Portugal, mas nessa época nem o Portugal de fato, eles estavam organizados politicamente como países, ainda estavam em construção todo esse processo, né? Então tinha uma relação com Castela e Aragão, que era a Espanha, então, inclusive graus de parentesco. Então, Portugal se destacou nas suas navegações nesse período de 1400 a 1500. Eram as pessoas que tinham coragem de enfrentar o oceano, né? Que outrora a própria Igreja Católica defendia que ninguém poderia estar enfrentando o mar aberto porque a terra era plana, né, gente? Então, assim, nossa, que canseira, né, gente? Esse negócio de terra plana é muito cansativo. Então, passando essa página, não é? Deixando esse atraso da Idade Média para lá, o que é que a gente fala? A gente fala que durante o percurso, o Vasco da Gama, que é o personagem que Luís de Camões coloca, e o Vasco da Gama existiu, não é? Era um navegador tal, mas ele fez uma narrativa que construía para a identidade nacional portuguesa um herói que conseguia chegar na Índia vencendo tudo aquele problema que existia de você chegar na Índia via terra, via terrestre. Né? Ele também vai trabalhar com outras civilizações que a viagem de Vasco da Gama vai encontrar no caminho. Muitos dos elementos que se encontram no caminho são retratados de maneira lúdica. Eu digo lúdica porque alguns até fenômenos geográficos também, eles atribuem nomes, né? Eles atribuem comportamentos. E aí a gente vai percebendo assim que era para além de ser um herói, para além de ser uma história para fazer destacar Portugal.
tinha toda um comportamento mesmo, cultural, implícito nesse processo. Ok? Então, ele se baseou na Eneida de Virgílio para usar os passos para fazer os Lusíadas. Muito sucesso. Gênero lírico, pessoal. Poesias, odes, que são músicas. Inclusive, a música, ela é escrita da mesma forma que a poesia. Ela tem uma métrica, ela tem ritmo, ela tem rimas, não é? E nesse processo, a música, ela, de certa forma, ela se separou da poesia, mas uma não quer dizer que uma possa tem que se desvencilhar totalmente da outra, ok? Muitas poesias, elas eram assim, declamadas em espaços da realeza, dos fidalgos, da aristocracia, da nobreza, com instrumentos musicais, não é? Com alguns instrumentos de corda que embalavam o ritmo para aquele menestrel, aquele segrel, aquelas pessoas que eram dedicadas à musicalidade e às poesias, tá certo? No gênero lírico, o nome desse gênero literário vem do instrumento musical que é a lira, que é uma espécie de harpa. Isso porque na Grécia Antiga, a poesia em que se manifestavam aspectos da subjetividade de um eu, tais como seus comportamentos, pensamentos, sentimentos, vivências interiores. Então, assim, a poesia é um canal muito forte do eu. É um canal muito forte de impressões pessoais. Ah, professor, então quer dizer que todo mundo que fala, escreve poesia, só está falando de você mesmo? Claro que não. A gente tem exemplos clássicos de vários escritores que, assim, tiveram obras super renomadas e eles não vivenciaram aquela história. Não, ele não era o personagem principal, eles não eram o eu lírico, não era ele, não era ela, não era aquela pessoa. Então, licença poética, não é? Que a gente falou lá no começo. Então, você pode encontrar vários escritores que se autodefinem, ou então, depois de muitas análises do trabalho desses artistas, desses escritores, você perceber que tem uma identidade muito forte com a obra dele, por exemplo, Lima Barreto. As obras de Lima Barreto, que é um autor brasileiro da Idade Média, ele tem uma característica muito forte, não é? Ele traz consigo, nas obras, a autobiografia. É impossível não percebê-lo nos personagens, não é? Mas no Morte e Vida Severina, não é? Também modernista, de João Cabral de Melo Neto, pernambucano, você já encontra o Severino, não é, que é o personagem principal do Morte e Vida Severina, e ele diversas vezes frisou, olha, eu não sou o personagem Severino, eu criei esse personagem, criou a partir da habilidade de artista dele, é inclusive conhecido como o engenheiro, né, da literatura, pela qualidade do trabalho dele. Então, levando com frequência a fusão entre mundo subjetivo e objetivo. Então, é dois mundos aí. Gênero dramático. Eu estou colocando para vocês aqui as imagens de umas como é que a gente chama? São máscaras de teatro. Máscaras que umas refletem medo ou alegria, susto, ou desconfiança, ou uma cara mais satírica. Então, eram comuns na Grécia Antiga utilizar máscaras para representar, cada personagem representar seu papel. Ok? E a gente vai falar um pouquinho mais sobre o gênero dramático quando a gente trabalhar tragédia e comédia, até para desmistificar um pouco. Antes disso, a gente tem duas representações aqui. Uma imagem real dos teatros gregos, não é? Veja, esculpidos, não é? Forjados a partir de pedra, sobre pedra. Então, toda uma estrutura, vários que tem na região. Na Itália você encontra, na Grécia você encontra, são preservados. É um museu a céu aberto, essa região da Grécia e da Itália são museus a céu aberto, na Europa. Você encontra na foto
Do outro lado, você encontra o teatro como ele deveria ser no momento que ele era usado, na época que foi construído, que tinha um design menos atingido pelos fenômenos do tempo, né? Que é a degradação do tempo. É uma projeção. Essa imagem do outro lado é uma projeção desses espaços funcionando na Grécia Antiga. Vamos lá. Tragédia. Nascida na Grécia Antiga, relacionada às festas religiosas para celebrar Dionísio, deus do vinho, em geral a tragédia desenrola-se em torno da luta de um herói contra o seu destino. Nesse destino, a visão de mundo que... Nesse destino... Cadê? Minha gente, me perdi. Nesse sentido, a visão de mundo que a tragédia veicula é pessimista, uma vez que os gregos antigos acreditavam que o destino humano era governado pelos deuses, e era assim, imutável. Então, a tragédia provocaria no espectador um sentimento contrário de terror e piedade, segundo Aristóteles. O primeiro sentimento seria causado pelo destino infeliz do herói, o segundo pelo reconhecimento do valor humano e de suas ações. Então, a tragédia, assim como a comédia, tinham, assim, finalidades sociais. Havia um impacto social que se buscava ter, a partir desses textos, da divulgação desses textos, da encenação desses textos, não é? Em relação ao público-alvo que era direcionado esse texto, esses textos. A gente tem aqui alguns exemplos de gênero dramático, tragédia, Ésquilo, Sófocles, Eurípides. A gente tem os persas, Agamenon, Electra, Antígona, as troianas, as bacantes, Medé. E a gente tem Édipo Rei e Prometeu acorrentado. Não é? Prometeu é o nome do personagem, tá, gente? Não é que ele prometeu alguma coisa, não, tá certo? Prometeu é o personagem. E a gente tem o Édipo Rei, inclusive Antígona, que é o outro livro de Sófocles, ela é filha do Édipo Rei. O Édipo Rei é uma história extremamente elaborada, gente. Então, tudo na Grécia Antiga é bem elaborado. Então, vale a pena dar uma olhadinha na história de Édipo Rei. Ele é um personagem que vive muito, então tem muitas histórias que se desdobram a partir dessa história central. Inclusive, a Antígona já é um desdobramento do Édipo Rei, ok? Comédia. Segundo Aristóteles, o passo que a tragédia imitaria ações elevadas de homens nobres, a comédia representava ações de homens inferiores. O imprevisto e o ridículo nas ações provocariam riso, e por meio dele, a comédia tornaria os homens conscientes de suas falhas, assumindo assim uma função pedagógica. Então, mais uma vez, a arte com uma função pedagógica, não é? A gente viu na tragédia que a intenção era trabalhar sentimentos nobres e trabalhar, enaltecer o comportamento de algumas pessoas e até ter resiliência, né, em relação ao que acontece com o herói, a tragédia, o sofrimento, né, trabalhar as emoções, né, dessa sociedade. A comédia, ela já tem um tom de fazer ridicularizar o comportamento que não era adequado para aquele momento. Então, a forma que eles utilizavam da comédia era tentar provocar uma reflexão na sociedade e uma mudança de comportamento, de paradigmas, né? Evitar esse tipo de comportamento que não era condizente com o que na época se desejava, ok? Então, a comédia, ela sempre foi ácida, ela sempre foi crítica, sempre teve por mais que a gente ache que não, mas ela tem um viés de mudar o comportamento a partir da reflexão e das críticas que elas promovem, as comédias. Eita. Vamos lá. Principais comediógrafos gregos. A gente tem 3 fases: comédia antiga, intermediária, nova. Não é? A gente tem Aristófanes, Antífanes e Menandro. Aristófanes, Antífanes e Menandro. Então, essas figuras, em tempos diferentes, produziram comédias com
temáticas e intencionalidades diferentes, ok? Poesia, organização em versos e estrofes, condensação de sentidos e intenso uso de efeitos metafóricos e polissêmicos da linguagem. É o que a gente viu no gênero lírico, não é? Exploração mais acentuada da sonoridade, mediante o ritmo, o metro, metrificação é você calcular as sílabas sonoras de cada verso. É expandir o verso. É você ter condições de perceber quantas sílabas sonoras tem dentro do verso, independente da quantidade de sílabas que a frase tem. Ok? O eu lírico forma referencial de textos líricos. Então, assim, o eu lírico é quem está falando. Às vezes, um escritor, ele escreve uma música, escreve uma poesia, ele é um homem, mas a voz que está falando é uma mulher. Chico Buarque é um clássico, tem muitas músicas em que o eu lírico é feminino, mas ele é um autor, o autor é homem, é masculino, ok? Então, assim, licença poética, ok? Forma preferencial de textos líricos. Então, essa questão das regras, elas são muito mutáveis. Elas eram bastante rígidas na época da Antiguidade Clássica, depois sofreu alterações, incrementos durante o Renascimento, foi se tornando mais rebuscada, a gente vai vivenciar lá na frente barroco, arcadismo, parnasianismo, então são extremamente culto à forma, tá certo? Mas a gente encontra no modernismo, no século XX, a gente já vai se deparar com a quebra dessas tradições, com a libertação da poesia para que ela seja escrita com outras palavras e com mais liberdade, não é? Sem deixar de perder a qualidade, sem perder a qualidade. Poesia e sonoridade. Os poemas exploram intensamente a sonoridade. Para isso, valem-se do ritmo, que é construtivo, que é construído pela alternância de sons fracos, fortes, o método da rima. O método está associado à contagem das sílabas poéticas, aquilo que a gente falou da expansão do verso. Pode haver uma métrica fixa, com versos de mesmo número de sílabas, ou uma métrica livre, que ganhou grandes proporções no período do modernismo, liberdade total na literatura. A rima, por sua na arte em geral. A rima, por sua vez, é a semelhança de sons entre palavras que localizam no início, no meio e no final de versos diferentes. Esse tipo de organização destaca o aspecto estético do texto literário. Então, assim, quando você pensa em poesia, acha que é muito distante da sua vida, preste atenção na letra das músicas que você gosta. Porque você vai perceber que as músicas que você gosta, elas têm rimas no final. Às vezes, na frase, em cada frase daquela música tem rimas no fim com outras frases da música e tem rimas também no meio da frase com outras partes do meio de outras frases da música. Então, é o mesmo processo de construção da poesia, a música. Prosa, organização em parágrafos. Em vez de versos, o seu texto começa no início da linha e vai até o canto da página, volta para a outra margem, de margem a margem. Texto em prosa escrito de margem a margem, ok? Construção de metáforas, exploração de efeitos polissêmicos, também a prosa também apresenta. A prosa também tem liberdade de criação, também vai trabalhar com a conotação. A exploração menos acentuada da sonoridade, claro, porque a sonoridade está muito associada aos versos, às terminações de cada verso. Já a prosa, ela não tem essa necessidade. Você pode até se utilizar. O narrador, a presença do narrador é aquela pessoa que pode ser onisciente, ele sabe de tudo o que se passa, sabe, onipresente, aquele que está dentro da obra, ele tem consciência de tudo que está acontecendo, mesmo no íntimo dos personagens, né? Mesmo nos momentos que os personagens não estão em diálogo. Forma presencial de textos narrativos. Forma preferencial de textos narrativos. Então, você vai contar uma história. Veja, o texto narrativo, ele nasceu do épico.
Porque o texto épico também é em versos, como o texto lírico. Porém, o texto épico ele tem a obrigação de contar uma história. E o que aconteceu? Em vez de contar a história só através de versos, passou-se a desenvolver a possibilidade de escrever uma narração, contar uma história sem precisar escrever em versos e usar a prosa, não é? Que era natural do gênero dramático. Em algumas partes do texto, não necessariamente todo o gênero, a narração estava presente no texto, a prosa estava presente, mas também tinha muitos diálogos, e especialmente nas orientações para os artistas que encenam, eram textos em prosa. O gênero narrativo, como eu disse a vocês, ele nasceu do gênero épico, e a proposta é justamente ter mais um caminho para se desenvolver textos conotativos, propostas de contar a história da sociedade, contar pontos de vista, contar contextos sociais, históricos e particulares dos autores, ok? Toda literatura ela vai refletir o seu tempo, então não tem como fugir disso. Ok, características da narrativa. As narrativas têm como componente central a ação, isto é, sucessão de acontecimentos ligada à relação de causa e efeito, conjunto de ações constitui enredo de uma história. A gente tem um conflito que faz, é o cerne da narração, é o conflito, né? A gente tem a história, o enredo vai chegando até o conflito, vai ter um momento em que esse conflito vai se desdobrar, né? Então vai ter o ápice dessa história, dessa novela, desse conto, desse romance. Quando eu falo novela, conto e romance, é importante frisar, conto é uma narrativa curta, novela é uma narrativa mediana, 90 folhas, 90 páginas, de poucas páginas. Um romance não tem nada a ver com ser história de amor. O romance é o tamanho da obra, é uma narrativa longa, 200, 300 páginas, mas não necessariamente vai tratar sobre temas de afeto, amor, de personagens, ok? Então, muita gente confunde essa coisa de romance, pensa que romance está associado obrigatoriamente a histórias de relacionamentos pessoais, e não é bem assim, está associado ao tamanho da obra, ok? E as novelas, a gente diz, mas a novela é aquela novela da televisão, né? Que eu hoje posso chamar de séries, né? Novela de televisão são séries, né? Só que tem um horário para passar, enfim. As novelas são narrativas breves, maior que um conto, menor que um romance. Mas as novelas, elas utilizam, né? São textos mais enxutos, né? E não confundir com a proposta televisiva que a novela tem, né? Você não vai encontrar, assim, por exemplo, as novelas que passam na televisão, todas já foram livros de literatura, nem sempre. Geralmente tem um escritor que desenvolve aquilo ali especificamente para aquele tipo de meio de comunicação, que é a TV, que tem uma linguagem diferente da proposta do livro. Mas, professora, tem algum tipo de livro de literatura que já se transformou em novela, em série? Tem vários. Mas, para que a obra literária passe para o cinema ou para a TV, é preciso adaptações. Em geral, acontecem adaptações. E algumas são destruições, infelizmente. Porque, às vezes, em vez de trazer, traz o nome da obra, mas não traz o contexto real, como a sequência do texto original, né? Infelizmente. Então, antes da gente sair assistindo filme e novelas e séries que se referem a obras literárias, é importante analisar a crítica, porque algumas não são fiéis à obra, ok? Chegamos ao fim da nossa aula de introdução à literatura, espero que vocês tenham gostado. Curtam, compartilhem, comentem lá no canal, a gente está começando com essa proposta, e a proposta é fazer com que vocês se sintam mais seguros, possam assistir, rever,
essas informações para que a gente chegue no final do ano aí e nos próximos anos a gente tenha resultados, que o resultado chegue para você. Tá joia? Um abraço e é isso aí, gente. Terminando a gravação.